Tudo a respeito de Luis Castro. Ele vai para o Grêmio ou pode esperar por um outro clube grande do futebol brasileiro? Tem novidade importante também sobre o futuro de Rony. Já José Roberto Lamaque e Leila Pereira andam cada vez mais próximos do Vasco, pelo menos é a informação que vem do Rio. Para completar, Guilherme de saída no Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo 1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior. Até porque seu contrato com o Atlético prevê a multa de 6,5 milhões de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de 150 milhões de reais. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6,5 milhões de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6,5 milhões de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Quero te atualizar agora sobre Luis Castro, que tem grandes chances de voltar ao Brasil em 2026. O técnico português, que já trabalhou no Botafogo, está desempregado desde que foi demitido do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O favorito para contar com o Luis Castro é o Grêmio, que negocia com o português desde a semana passada. Embora o Luis Castro tenha dito que só conversaria com o Grêmio a partir do momento em que o tricolor não tivesse mais treinador, o Mano Menezes tem vínculo só até 31 de dezembro e não deve ficar. Mas eu queria acrescentar informação importante de mercado. O Luis Castro foi sugerido por um amigo brasileiro a esperar antes de fechar com o Grêmio, porque entende-se que haverá movimentos importantes em grandes clubes brasileiros. O Botafogo, por exemplo, não crava a permanência de David Ancelotti. Corinthians só terá Dorival Júnior em 2026 se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, qualquer outro resultado, e o Dorival será demitido. Tem ainda a situação do Cruzeiro, que tem um técnico português fazendo bastante sucesso, o Leonardo Jardim, mas o Jardim segue sem cravar que fica na Raposa. Eu já havia contado para vocês na semana passada que existe uma preocupação muito grande dentro do Cruzeiro em relação à continuidade do Leonardo Jardim por opção dele, apesar de ter contrato até dezembro de 2026. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garanta, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar
parte de suas férias. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira do Extra, José Roberto Lamáquia teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamáquia e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamáquia desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim entre conselheiros do Palmeiras. O pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo pra gente ficar de olho nessa história, beleza? O Ellerson Camargo, Everton Cebolinha vai pra onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica. Ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado. E aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais. Eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? O DG Gamer Raiz. Marinakis no Vasco. DG deu uma bela estreada dessa história de Marinakis no futebol brasileiro, né? Ele chegou a conversar com o Vasco, negociou muito a compra de um fundo de Cotia no São Paulo. O Textor tentou levá-lo para o Botafogo, até porque o Textor está com enormes problemas financeiros. E no final das contas ele se distanciou do futebol brasileiro. Hoje ele está bem pouco falado. E aí vou dar uma impressão, tá? Eu não vejo uma pressa muito grande do Pedrinho em encontrar um novo comprador. Não é que ele não queira vender, mas é que assim, para vender de qualquer jeito, ele não vai fazer. Ele vai tentar encontrar uma alternativa melhor, com o Vasco numa situação melhor. E de fato faz sentido, né? Se você vende o Vasco depois do potencial construtivo ter entrado, das obras do estádio terem começado, de um time mais competitivo dentro de campo, você passa a ter uma capacidade de discutir valores com o seu possível parceiro muito melhor, né? Isso não tem a menor dúvida. Enfim, acho que precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que vai funcionar essa questão envolvendo Vasco e Marinakis. Começar falando sobre o desrespeito da diretoria do Fluminense para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil com os PCDs. Aquele grupo que tem a gratuidade por lei para ser retirada e a exigência que tem que ser fisicamente, ou seja, pessoalmente. É um absurdo total. Espero que o Vasco interceda, porque não está certo, não é a favor. O PCD tem garantido por lei o direito de ter a gratuidade e não, como todos as outras categorias podem ser retiradas online, com a facial, o PCD tem que ser pessoalmente. É muito simples. Estão burlando, dizendo que a pessoa é PCD e na hora H entra normal. Ué, é simples. O ingresso é de PCD, na hora que vai entrar, se não for PCD não entra. Deu golpe, chama a polícia. Agora, exigir que fisicamente essas pessoas tenham que ir a um local ou retirar no dia do jogo, isso é um absurdo. É o justo pagando pelo pecador. Não está certo que a diretoria do Vasco interceda e ajude a estas pessoas que precisam tanto de respeito e que tenham nesse jogo importante. Bom, vamos falar sobre Hugo Moura. Mais uma expulsão deste rapaz que tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Não há a menor condição dele ser escalado para a semifinal, mesmo que no banco, e muito menos que ele continue no Vasco no ano que vem. O presidente Pedrinho deveria dar uma sacudida nesta reta final, e essa é uma das medidas
que deveriam ser tomadas. Um aviso ao elenco. Quem não respeita o Vasco, quem mais uma vez deixa o time na mão, de forma vergonhosa, coloca em risco um campeonato, não dá mais. Não foi a primeira expulsão. O Gomora tecnicamente deixa a desejar, agora disciplinarmente esquece. Ah, ele veio do Flamengo, não tem nada a ver. Bebeto veio do Flamengo, o Tita veio do Flamengo, o Beto veio do Flamengo. Alguns exemplos rápidos de jogadores que honraram nossa camisa, Júnior Baiano, Rogério Lourenço, e jogaram. Então não tem nada a ver, não começa com esse argumento pequeno. Estamos falando de parte técnica. Não há condições. Hugo Moura não é um jogador para o Vasco para a Série A. Não só ele. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, o Vitor Luiz, o Daniel Fusato, o Tietê. O Matheus França não entregou nada até agora. Paulinho não jogou bem mais uma vez. O David mais uma vez não jogou bem. Pô, Fábio, você quer uma limpa? Quero. Para o ano que vem, quero. Eu não posso aceitar um elenco que entrega esta mediocridade de jogo que nós vimos ontem. Ontem foi mais um resultado, Diniz, na sua avaliação na coletiva, que eu não vou nem entrar em detalhes, bateu boca com fulano, estou andando para isso, eu quero saber do conteúdo, do pouco que se pôde extrair dessa coletiva, em que ele disse que o resultado teve a interferência direta da expulsão. Teve, Diniz, mais uma vez. Só que, uma coisinha que você falou na coletiva, não pode passar batido aqui para o torcedor. Esse elenco, ou qualquer outro, tem que respeitar a camisa do Vasco. E eles não estão respeitando. Sabe por quê, Diniz? Porque sabem que não vai haver nenhuma punição. De quem jogou ontem, excetuando base, quem é da base, Estrela, GB, Diego Minetti, que nem entrou, Leandrinho e o Verratti, porque esse representa o torcedor, ele luta, ele xinga, ele tem disposição. Ninguém prestou, mais uma vez, um serviço para merecer vestir a camisa do Vasco da Gama. Não dá, e é inadmissível achar que uma classificação culposa, porque não tivemos nenhuma intenção, quase fomos para a 16ª posição, a vaga da Sul-Americana, seja muito legal. Porra, chegamos à Sul-Americana. Uma vergonha! Uma vergonha! O Vasco perdeu, dos últimos 8 jogos, 7. Dos últimos 24 pontos disputados, ganhou apenas 3. Quem é vascaíno não pode estar satisfeito. Não acordou nesta segunda-feira. Oh, que legal, queria eu estar com um sorriso aqui, dizer que o Vasco está brigando para ir para a Libertadores, dependendo do resultado da Copa do Brasil, ele pode ir diretamente se for campeão, ou se acontecer uma derrota, ele vai porque abre uma vaga. Não! Ele vai para a Sul-Americana justamente se perder a Copa do Brasil, porque alguém, né, Corinthians, Fluminense e Cruzeiro, um deles vai conquistar e aí vai abrir essa vaga. Isso é uma vergonha. E a atuação de ontem foi deprimente. Eu acordo envergonhado, não de ser Vasco, mas de ter visto aquele time vestir a camisa do Vasco e atuar da forma que foi. Eles não representam a grandeza do Vasco. E a partir do momento, Diniz, e serve para o presidente Pedrinho e para o diretor técnico Felipe, que tanto honraram a camisa, estão na história do clube, você tem que ensinar a um sujeito que veste a camisa do Vasco a grandeza que é vestir a camisa do Vasco, ele não presta para vestir a camisa do Vasco. Isso o Diniz já disse, não, esse time tem que aprender a jogar como time grande que é o Vasco. Não, Diniz, se tem que aprender, não pode ser no Vasco. O time do Mirassol, que é um clube bem pequeno e que não tem a história do Vasco da Gama, os caras sempre respeitaram a camisa do Mirassol e levaram o time à 4ª posição e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E esse time tem que aprender, com uma folha salarial beirando 15 milhões de reais, tem que aprender a jogar como time grande. Isso é uma vergonha. O que eles entregam em campo, o show de horror de toque de lado, para não se comprometer. Cocão é um rei do passe de lado, Matheus França é outro que dá passe de lado. Como é que pode?
e no fim do mês os caras terem dinheiro lá na conta bonitinho. É mole jogar no Vasco hoje. Pressão zero para esses caras. Final do mês ou no início, tá tudo lá na conta bonitinho para os caras. E aí? Fazer o quê? Até quando, Diniz? O próprio trabalho do Fernando Diniz é horroroso no Vasco. Horroroso o trabalho do Diniz. Não há 50% de aproveitamento, nem 45%, é 42,2%. Em qualquer outro clube, o Diniz estaria demitido, mesmo com a Copa do Brasil se aproximando na quinta-feira, numa grande decisão no Maracanã, que estará lotado mais uma vez. Eu vou lá para empurrar o time. Mas esse time do Vasco não merece a torcida que tem. Não honra a camisa, com algumas exceções. Ah, Fábio, mas você pediu time reserva contra o Atlético. Pedi e pediria de novo. Agora não com esse empenho, com essa vontade que os caras tiveram. Eles andaram pro Vasco. Sabiam que nada iria acontecer diferente, não mudaria em nada. Estamos na primeira divisão, uma vergonha. Ontem na live eu falei no final, o Vitória que salvou ontem ao vencer o São Paulo, Jair Ventura, nos últimos 10 jogos, presidente Pedrinho, ele teve 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, 17 pontos conquistados em 30. Sabe quantos nós conquistamos? 9 em 30. Coloca esses 8 pontos a mais na conta do Vasco ali dos 45. Nós bateríamos 53. Sabe que posição a gente ficaria? Com esse aproveitamento do Jair Ventura no Vitória, 8º colocado. Aí sim a gente sonharia com Libertadores também. Você acha que tá certo, presidente? Desculpa. Que merda de atuação ontem. Mais uma. Mas qual vai ser o prêmio? Seguir no Vasco, sentado num belo contrato, todo mundo, e vai seguir a vida assim como se nada tivesse acontecido. É isso? Até quando, presidente? Medidas drásticas precisam ser tomadas como sinais a quem quer se acomodar com a nossa camisa e com um belo emprego que é jogar no Vasco da Gama. Que é muito bom jogar no Vasco, com salário em dia, tranquilo, zero cobrança, ficou na primeira divisão, tá bom? Um bando de acomodados. Enfim,